Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje, ao invés de fazer o jogo rápido no domingo, vamos continuar a nossa semana de análise geral das empresas no cenário de pandemia e pós-pandemia. Deixa eu falar de REITs hoje, então domingo é um dia que geralmente eu falo de empresas no Brasil, então vamos apresentar aí os REITs, que são ativos do exterior para quem ainda não investe fora, e é uma excelente oportunidade de investimento. São ativos que dá para aprender muito, eles são uma grande escola, porque não tem tanta informação assim para analisar, então você foca no que interessa. Então hoje eu resolvi fazer o mesmo vídeo que eu fiz terça e quinta-feira, falando de ações do Brasil e ações do exterior, e focar mais em REITs, né? Quinta-feira eu falei pouco de REIT, então vamos dar uma geral aí em todas as categorias de REITs, aqui do Roya Capital, para quem não conhece esse site. Ele categoriza REITs em categorias distintas, tem uns poréns, mas é uma boa triagem para a gente, sempre pensando, né, considerando esse roteiro das outras lives de terça e quinta. Claro, não vou mostrar isso no terceiro vídeo seguido, mas enfim, só relembrando os pontos principais, né? Se preocupar com os efeitos de longo prazo, como os ativos estarão depois da crise, né? Cuidado com a análise simplista, se preocupar não com o que vai passar pela crise mais rápido, né? Voltar mais rápido, mas sim o que estará melhor posicionado no futuro. Essa aqui é a grande lição de todos, ok? Então vamos lá, começando do começo. Temos aqui as categorias, né? Lembrando que no canal tem uma série de vídeos de REITs, né? Pelo menos um de cada categoria aqui, e depois ainda fui complementando com REITs diferentes, com negócios diferentes. Então deem uma olhada aí, eu vou colocar depois nos cards, né, exemplos desses vídeos. E da playlist também de REITs. Enfim, do começo, apartments, que nada mais são do que imóveis residenciais. Antes, deixa eu só mostrar uma imagem aqui. Do impacto da crise sobre o resultado dos REITs, medido pelo Net Operation Income. Só para a gente ter uma ideia, né? Claro, isso não é definitivo, mas só para a gente ver o que aconteceu no segundo trimestre do ano passado. Cadê? Os últimos 12 meses. Enfim, é aqui, ó. Do segundo trimestre do ano passado em relação ao primeiro, que foi justamente o impacto maior da pandemia, inicial pelo menos. A gente vê que quais são os setores que passaram bem, mais resilientes à crise. De torres de telefonia, de dados, a gente depois vai falar melhor. Os industriais, muito envolvidos com logística, e-commerce, principalmente, a palavra-chave. Manufactured housing. Então, a pandemia ela trouxe uma pressão muito grande nos imóveis multifamily, que são tipo os apartamentos, com muitas unidades nas grandes cidades. Esses tiveram uma queda expressiva. E, por outro lado, as casas nos subúrbios ou em cidades menores ou em locais não tão densamente povoados tiveram um up muito grande. Então, hoje você tem home office, as pessoas estão buscando sair dos grandes centros e morar mais num espaço maior e tal. Então, é por isso que manufacturing housing cresceu, os single families, que são justamente casas, aluguel de casas, cresceu ou se manteve estável. Data center é outro setor que tem tudo para ir muito bem no futuro, dentro do que a gente está falando, e agora a gente começa a falar dos que sofreram. Os de escritórios, apartamentos, o self-storage, eles não chegaram a sofrer financeiramente. O mercado bateu muito neles por conta das perspectivas do futuro, ou seja, né, de ter mais home office, menos escritório, e justamente essa pressão do pessoal sair das grandes cidades. Mas na prática o financeiro não sofreu tanto, então continuam opções interessantes, pensando no longo prazo. É claro que grandes cidades vão voltar a ter, né, uma pujança econômica e tal, devem se recuperar. Aí aqui a gente começa a ver quem sofreu de verdade. Healthcare. Healthcare ele é meio misto, né, que seria a área da saúde, porque você tem REITs, tanto que tem casas de repouso ou casas, né, retirement homes, senior houses, que foram muito afetados pela crise, né? Morreu muita gente nessas casas, até REITs que alugam espaços para laboratórios, para pesquisa, que esses decolaram. Então, é um setor bem misto, vai depender do ativo específico. Net lease, que são o varejão comercial, vamos dizer assim. A maior parte dos negócios não sofreu, mas aqueles que dependiam de estar aberto, de presença, né, das pessoas, acabaram sofrendo bastante. Então, os de entretenimento, cinema,
ou lojas, algum tipo de loja que não tenha como fazer e-commerce e tal, acabou caindo, por isso que no consolidado caiu 10, né, porque os outros linhas de negócio seguraram. E o que sofreu de verdade são os shoppings e os hotéis, né? Lembrando que eles separam entre shopping center e malls. Mall seria o que a gente chama de shopping center, que é lugar fechadinho, lá onde você tem várias lojas, num local fechado, com os corredores, escada rolante e tudo mais. E shopping center é um lugar mais amplo, que tem um conjunto de lojas, mas geralmente é céu aberto, onde as pessoas vão, né, enfim, tem mais espaços em geral. E hotéis foi o mais afetado de todos, né? Não preciso explicar o óbvio, né? Então é só um panorama geral para a gente ter uma noção antes de começar. Então vamos lá, do começo, apartamentos. Eu salvei aqui a tabelinha de cada um deles, né? Você abrir, clicando na página aqui, ele vai te mostrar, aqui no Royal Capital, uma análise lá do Seeking Alpha, só que ele limita esse acesso, né? Então por isso que eu já salvei essa tabela aqui em um arquivo aqui de foto. Primeiro que dá para mostrar melhor, tem um zoom mais interessante. E segundo que, assim, né, uma hora ele vai começar a limitar essas páginas. Então, em relação aos REITs residenciais, isso aqui nada mais é que são os residenciais, são prédios de vários apartamentos. Os três principais, Avalon Bay, Equity Residential e Essex Property, eles sofreram um pouco, tiveram uma queda nos resultados, não foi grande coisa, né? Não lembro quando fechou o ano consolidado, teve uma queda pequena. Tem uma pressão nesses que têm apartamentos nesses grandes centros, né? Há um movimento aí do pessoal encerrando, mas eu continuo gostando para o longo prazo, são REITs bem sólidos, dão retorno no longo prazo, né? É um investimento bem interessante. Para mim não tem problema nenhum olhando para frente, embora no curto prazo eles tenham uma certa pressão, né? Outros, tipo Mid-America, que focam em regiões não tão densamente povoadas, né? No Sunbelt, o NextPoint, que tem vídeo aqui, né? Eles têm um momento mais favorável, né? Mas eu continuo gostando desses três, acho bem sólidos e para o longo prazo, para mim, continua tudo muito bem. Próxima categoria, deixa eu só fechar aqui justamente aqui ele está pedindo para eu cadastrar. Home Builders. Home Builders. Depois eu fui descobrir que, na verdade, eles não são REITs, né? São empresas. Estão nessa categoria lá do Royal Capital, porque são empresas de imóveis e tal. Mas, pelo menos a maior parte aqui, são empresas. É mais parecido com uma incorporadora do que com um REIT, né? Na forma organizacional. Bom, esses daqui estão voando, né? O mais que eu analisei no canal é o D.R. Horton, o Lennar é grande também. Estão com tudo porque essa pressão positiva para as casas, o pessoal morar mais nos subúrbios, mais em casas, em espaços maiores e não tão nos centros concentrados, ela está muito grande, então eles estão vendendo a rodo, construindo muita casa, vendendo, alugando. Então, assim, é um dos setores que está com o resultado mais positivo, se não for o que tiver mais positivo. Então não tem nem muito o que falar, foi muito positivamente impactado pela crise. Então dê uma olhada lá no vídeo do D.R. Horton, que eu mostro mais sobre a empresa, né? Não é um REIT, é uma empresa. O Single Family Rentals, que Home Builders, só simplificando, é basicamente você construir uma casa e vender, né? É bem simples. É curioso que no Brasil a gente não vê, né? Não tem nenhuma empresa que eu conheça que venda casas, né? Mais comum é o apartments. Mas sim, lá tem e é bem interessante. O Single Family Rentals, aí no caso, é uma operação de aluguel de casas também. E eles também foram positivamente impactados, um pouco menos do que aqui, Single Family Rentals, um pouco menos que os Home Builders. Então, o Home Builder é o que está voando, é o mais sensível a essa tendência de mercado. O Single Family Rental está com uma tendência positiva também, bons resultados. Tem menos opções de REITs aqui, o Invitation Homes é bem sólido, bem tranquilo. Então, é mais um dos setores que está passando por esse momento favorável na pandemia e vai, né, entregar bastante resultado. A market cap bom, 16 bi, bem tranquilo, bem sólido. Próximo setor, Manufactured Housing. Esse também tem o mesmo impacto, só para explicar para quem não conhece, Manufactured Housing é aquela casa que a gente vê nos filmes, que o pessoal transporta no caminhão, aquela casa pré-fabricada. Então eles fabricam mesmo uma casa e
coloca no local, então você pode movê-la. Não é tão simples assim, tá? Não é um negócio que você vai mexer todo mês. Mas como é que esses REITs ganham dinheiro do Manufacturing House? Eles ganham dinheiro principalmente com o espaço. Então eles criam tipo uma comunidade, tipo um condomínio, eles chamam de community, mas é um condomíniozão, que tem um espaço para colocar essas casas pré-fabricadas. E eles oferecem tipo um aluguel do espaço, que tem os serviços junto, né, de água, de utilities lá, além do paisagismo. Geralmente são locais com área com coisa de lazer, perto de um lago, coisas assim, na costa. Então é bem interessante, porque você ganha no espaço, não é um imóvel caro para você comprar, geralmente, e tem mais a questão das casas. O Manufacturing Housing também está sofrendo esse mesmo fator positivo, né, das pessoas estarem saindo dos grandes centros, mas um pouco menos, porque aqui é uma outra segmentação. Né? Aqui geralmente são casas de um padrão mais baixo. Não um padrão mais baixo, são casas de um custo mais baixo. Então geralmente aquela pessoa que está fazendo um downgrade na residência dela, vende, sai do imóvel que ela sempre morou, para de pagar aluguel, e vai para um desse que é bem custo-benefício. E dependendo, você consegue morar até super bem. Eu gosto bastante dos três aqui, eu acho que é um dos negócios legais. Tá? O Equity e o Sun são os mais tradicionais. E o MH, eu fiz um vídeo até recente no canal. Eu achei bem legal o tweak deles, que é de comprar propriedades assim que estão bem mal financeiramente e transformar. Então isso aqui é bem interessante. Eu gosto deles, acho que o Equity é um pouquinho melhor que o Sun, que é o que tem vídeo no canal. O Equity Lifestyle, acho que eu fiz vídeo para o Dollar Masters, mas o MH é bem interessante caso você queira um ativo mais arriscado nesse setor. Eu gosto dos Manufacturing Housing, acho bem legal nessa linha. Student Housing são as casas estudantis, moradias estudantis, e o REIT é uma categoria de um REIT só, o American Campus. Tinham outros REITs, tá? Por isso que existe essa categoria. Mas eles foram comprados, um virou empresa, acho que outros dois foram comprados, só sobrou o American Campus. É um setor interessante, assim, não é aquele core, dentro desse mundo aqui, acho que tem 20 dos setores que a gente segue, né, mais de perto. Tem os principais, que é tipo apartment, office, net lease, industrial, que são os que têm a maior variedade de ativos. Tem uns que complementam a carteira, né? Então, eu acho que o Manufacturing Housing é um bom de complemento. O Student Housing eu nunca, assim, fiquei muito sold neles. Eu acho ok. O American Campus é um ativo grande e tal, tem uma tendência demográfica de longo prazo de valorizar, né? Mas, enfim, é uma opção aí para pôr a mais na carteira. Falando, né, da pandemia e pós-pandemia, eles foram bastante impactados, né? Não tem como explicar, não tem como, né, ser diferente. Só para exemplificar aqui que a residência estudantil é a mesma coisa dos filmes americanos também, que você vê nas universidades públicas, o pessoal morando naquela casa coletiva e tal. Hoje já modernizou muito, a grande parte dos imóveis deles não são aquela casona coletiva com um banheiro no final do corredor, aquela zona lá. Já é um local mais bonitinho, um apartamento caprichado e tal. Eu acho que a pandemia, né? Tava falando, eles sofreram bastante. Bastante até que nem tanto financeiro. Mas, enfim, tá voltando devagar ao normal e tal. Então teve um impacto de pandemia. É tipo o apartment, né? Caiu o resultado, mas vai se recuperando. Pro longo prazo não muda nada. É uma opção para quem quer complementar a carteira e botar um ativo que está exposto a um fator diferente, né? Já que o principal fator econômico que influencia nele é a questão estudantil, né? Próximo, data center. Tem que falar rápido, senão o vídeo fica muito longo. Data center. Data center é um dos que estão voando, e voando mesmo. Tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui do canal de tecnologia, nuvem, Big Data Analytics. Então, né, os REITs de data center têm um espaço, né, físico e meio que um serviço ali, operação de armazenar lá todos esses data centers e coisas do tipo que eu sempre me enrolo para explicar. Esse segmento nem precisa falar, né? Tá muito forte os resultados. Aqui tem os principais players. Esse é um caso curioso que eu tenho claramente um favorito, que é o Equinix. Para mim faz toda a diferença, porque como ele é o maior e enfim, né, ele vai ter mais serviços dentro dele,
ele tem muita ligação interna, ou seja, vamos supor que você tenha lá um provedor de serviços dentro da rede do Equinix. E então, os clientes, eles vão querer entrar dentro do Equinix também, porque ele vai fazer uma ligação direta lá dentro, né? E você tem uma facilidade nisso. Então, esse lance das ligações internas, diretas, tanto dentro de um espaço físico, quanto entre os diferentes data centers da Equinix, é uma vantagem competitiva, né? À medida que ele é o maior, que ele agrega os clientes dele, então os principais provedores de nuvem, de serviços, né? Então, para mim, só vai atrair mais outros clientes. Então, para mim, é claro o destaque em cima da Equinix. Os outros não são ruins de jeito nenhum, mas se você tem um que você acha que é o melhor, não tem por que investir nos outros. Eu não sei por que o pessoal fala tanto do DLR. Tem alguns ativos que são meio inexplicáveis, o quanto que as pessoas vêm perguntar, muita gente vem perguntar para mim do DLR, que enfim, é bom, não é ruim, mas eu acho o Equinix melhor por essa questão da escala, das interconexões, das ligações internas. Para mim é Equinix e o resto, tá? Então não sei de onde surgiu esse interesse pelo DLR, alguém deve ter falado aí, a galera corre atrás, mas para mim é o setor do Equinix. Pandemia e pós-pandemia não tem o que falar, né? A pandemia só acelerou a evolução, o crescimento, estão crescendo pra caramba, investindo, porque o vento está favorável, é hora de investir e crescer. Cell Towers são as torres de sinal de telefonia, de 4G, 5G, coisas do tipo. Essa é uma categoria meio à parte, porque assim, muito diferente de um REIT, né, de uma operação de imóvel. Então, ela depende muito mais desse segmento de telecomunicações do que de imobiliário, né? Então, muita gente às vezes pergunta, se eu tiver 30% da minha carteira em REITs, não é muito estar exposto ao setor imobiliário? Fala, não, porque você não vai estar exposto só ao setor imobiliário, né? Então, Cell Towers é uma dinâmica totalmente distinta, tem a ver com esse setor de telecomunicações. Data Center também, você vai estar exposto aí ao desenvolvimento tecnológico, esses serviços online de nuvem. O Student Housing é outra dinâmica. Esses três, os quatro aí sim são bem imobiliários. Então, quando você tem uma carteira de REIT diversificada, você não está ali só investindo no setor imobiliário, você está investindo em vários setores da economia. Voltando para o Cell Towers, é outro segmento que vem super bem. Né, está ampliando cada vez mais cobertura, acesso a esses serviços de telecomunicações, 5G vem aí, e eles dominam o setor, tá? Boa parte das torres e dos espaços aí de comunicação pertencem a esses REITs, eles são enormes. O American Tower vale mais de 100 bi de valor de mercado, os outros. O terceiro maior, que é o SBA, ele é maior que quase todos os outros REITs, se não for todos, eu não lembro quem que tá grande. Mas, assim, é muita coisa, né? Então, para eles, continua super tranquilo. Tem a pandemia, praticamente não impactou. A gente viu lá naquele gráfico. Né? Na verdade, cresceu, aumentou o uso de dados móveis e tal. Vai vir um 5G, os caras já estão posicionados. Um setor que só, por enquanto, só vem tudo bem. São bons ativos para você ter. E escapa um pouquinho dessa dependência do setor imobiliário. Você está exposto aqui a telecomunicações, né? É claro, aí os riscos vão ser os riscos, né, desse segmento. É bem diferente, mas é um bom ativo para ter na carteira, esse aqui com certeza. Né? O Equinix também. O Student Housing eu acho que é meio de opção, né? São aqueles fillers que você vai complementar. Tem os ativos core na sua carteira, tem um de apartamento, eu acho legal. Um aqui nessa área de casas, beleza, né? Um desses três aqui. Alguma coisa aqui, isso pode ter, claro, de vários. O Student House eu acho meio opcional, mas Data Center, com certeza. Cell Towers também, para uma carteira mais dinâmica, com certeza. Próximo, Net Lease. Net Lease talvez seja o setor mais tradicional, vamos dizer assim, dos REITs, porque é o comércio em geral, varejão, né? Então, não sei se dá para ver aí, tem uma loja do McDonald's, um Walgreens, enfim, isso é o comércio, varejo, né? Tem de tudo quanto é tipo. E aí a diferença do impacto da pandemia está nos inquilinos. Então, os muito diversificados, aqui você tem o Realty Income, que é gigante, também tem mais de 5 mil, né, imóveis, né, todos os maiores aqui, tem de tudo um pouco. Então, eles sofreram um pouquinho daqueles inquilinos que tiveram que fechar, tipo academia, tipo cinema, coisas do tipo.
Mas os outros continuaram funcionando, conveniência e tal, seguraram a onda. Então, entre os maiores, segue tudo tranquilo, são bons REITs, bem sólidos. O net lease é um contrato líquido, ou seja, as despesas com todas por conta do inquilino. Você aluga o inquilino que tem que cuidar de tudo. Então, por REIT é muito tranquilo, um risco bem baixo. É bem tranquilo. Claro, aí tem os de especialidades. O EPR tinha boa parte dos imóveis locados para cinema, então ele passou mal os bocados. Que mais aqui? O Get Realty, que eu fiz vídeo bem recente no canal, é o contrário, né? Ele foca em imposto de gasolina, que teve impacto zero na crise. Então, aqui vai depender um pouco do mix de clientes, né? E os mais diversificados, que são os mais comuns, passaram tranquilo, tiveram uma quedinha, mas passam super tranquilo. Então, esse eu acho que é um setor core para você montar na sua carteira. Industrial, outro setor fundamental, core, porque você tem muito ativo e muitos business diferentes também. Então, por exemplo, o Prologis, eu lembro que tem alguns que são bem grandes também, são poucos. O Prologis vale 70 bilhões de dólares. É um monstro, tá voando porque ele é muito focado em e-commerce, aquela logística, last mile, então, assim, casou perfeitamente com a pandemia. Os caras estão voando, indo super bem. O resto, em geral, veio bem também na pandemia, porque logística como um todo, né, foi um ponto-chave. Então, mesmo que não seja o last mile do e-commerce, mas os outros foram super bem. Tipo, o Americold trabalha com imóveis refrigerados, né, para alimentos perecíveis. Tranquilo, também está com a demanda forte. Então, em geral, os logísticos vêm super bem. Claro, se pegar o Plymouth, eles estavam super endividados, passou um aperto. Mas entre os tradicionais, tudo bem. O Prologis voando. E aqui também dá para ter mais de um REIT, inclusive, né, uma categoria bem importante. Storage é aquele também típico que a gente vê nos filmes e na TV e tal, aquela garagem que o pessoal aluga. Então você mora lá, tem um monte de tralha, para não ficar com aquela tralha em casa, você aluga um espaço desse, é um aluguel que não é muito caro, vai lá, tranca as suas coisas, ou dinheiro, se for Breaking Bad, se você for um traficante de drogas, você guarda o teu dinheiro lá e fica fora da tua casa, num local acessível, seguro. Tá? Esse é o business de storage. Storage eu acho que é um pouco filler também, né? Eu não vejo nada fantástico, transformacional, mas é bom, deu retorno no longo prazo, né? Tranquilo. Logo no comecinho da pandemia sofreu, né? O pessoal deixou de sair de casa para tudo, mas se recuperou, porque não é crítico, né? Não é um local que você vai ter contato assim com outras pessoas, então meio que voltou. Então teve um impactozinho em 2020, nada demais, volta ao normal. Tem lá algumas opções, né? Os 3 maiores que PSA tem vídeo no canal. Eu acho que é uma boa categoria filler também, tipo o Student House, o Manufactured House. Manufactured House até que eu gosto, pra falar a verdade. Single Family Rentals. Você põe ali para diversificar a carteira e tal. É uma boa opção. Office, mais um setor importante, né? Tem vários ativos. Como eu comentei, tem um monte, acho que mais tem. E, assim, sofreram bastante, não financeiramente com a pandemia. Financeiramente, os principais sofreram muito pouco, porque, né, não teve muito atraso e tal, mas você tem uma pressão do setor. Né, as empresas diminuindo seus escritórios, né, migrando dos grandes centros. Então, assim, são imóveis, são REITs que estão pressionados um pouco no presente por todas essas questões. Mas de verdade, no longo prazo, eu acho que continua tranquilo. Tem vídeo aqui no canal do SLG, do Vornado, do Boston Properties. Né? O Vornado e o SLG muito focados em Nova York. Claro, Nova York virou uma cidade fantasma em algum momento do ano passado. Mas logo vai voltar, assim que as condições permitirem. Vai voltar a ser uma cidade importante. Aqueles imóveis têm muito valor. Então, eu gosto de escritórios para o longo prazo, embora no curto, né, o mercado não esteja tão interessado. Mas financeiramente eles sofreram um pouco, né? Não foi como se, né, tivesse caído a receita de aluguel e tal, foi bem pouco. E o futuro para mim continua bom, então focar nos principais aqui e tal, e só alegria. Não vejo muito problemas quanto aos escritórios, claro, não vai ficar também muito concentrado, tem os específicos, tipo o Empire State, que tem vídeo no canal, mas no geral eu acho legal também. Office é uma categoria importante também para ter na carteira. Agora a coisa começa a ficar feia. Malls.
Lembrando que tem malls e shopping center, né? Malls é aquele local fechado, que é o que a gente chama de shopping center, e shopping center é um local mais aberto. Tem tudo quanto é tipo. Geralmente você tem uma lojona lá, tipo um supermercado, hipermercado e várias lojas próximas. Ou pode ser um local aberto de compras mesmo. Tem tudo quanto é tipo. Aqui o shopping center vai estar lá pro outro lado aqui. Mas enfim, vamos falar de malls. Muito impactados pela pandemia, né? Óbvio, diminuiu a circulação. Então, a inquilino quebrou aqui no Brasil, que teve pouco até... Né, pelo menos dos grandes empresas, poucas quebraram lá, bastante empresa quebrou. Mas o que eu gosto do Regional Mall? Primeiro, aqui qualidade para mim faz toda a diferença. Então o Simon para mim é a escolha óbvia. Apesar que tem o Tanger, aqui o Tanger para mim é mais shopping center que mall. Então o Tanger eu falo lá depois no shopping center. Mas o fundamental aqui é você ter qualidade, porque os shoppings, bem igual do Simon, depois você assiste um vídeo lá. Um shopping center top, nas melhores cidades, de alto nível. Cara, isso aí vai continuar tendo demanda. Por mais que cresça e-commerce, que, enfim, as pessoas prefiram ter uma experiência digital, esses grandes shoppings tops, eles vão continuar existindo. Vai ter eventos, a gente já vê lojas da Tesla nesses shoppings. Então, enfim, o inquilino ali, se o varejo de roupa e tal tá em baixa, outros inquilinos vão preencher. Aqui o valor tá nas propriedades super bem localizadas, de luxo e tal. Então, o Simon eu continuo gostando, né? A diferença de tamanho dele, né, para os outros. E o resto passa por aperto, porque aquele shopping que for apenas um centro de compras, esse sim tá ferrado. Porque o digital vem aí, o e-commerce vem com tudo. Então, esses estão passando por dificuldades, vários aqui, né? O Pennsylvania passou por problema sério. O Brookfield acho que vai fechar, não acompanho de perto. Mas todo mundo apanhou aqui. Agora o Simon, eu falei na quinta, né? Para mim era uma boa escolha de investimento, porque era um shopping, um REIT que ia sobreviver. E o que ele está fazendo agora? Já está começando as aquisições. Na verdade, o Simon sempre foi ativo de aquisições. Comprou o Taubman, comprou outros ativos. Então ele está aproveitando a crise como uma oportunidade para crescer. E voltando lá no nosso roteirinho aqui, ó. Né? Não se preocupar com o presente, porque eles foram muito impactados no presente. Mas sim no futuro, acho que casa perfeitamente. Então, gosto do Simon, não gosto dos outros. Aqui também é bem específico. Hotéis, vou seguir a ordem porque as fotos lá, as imagens estão nessa ordem. Hotéis, esse foi o setor mais impactado quando eu mostrei na tabelinha, porque é óbvio, né? Fechou, turismo é uma das atividades mais impactadas de todos. Então, os hotéis estão passando por um mau bocado. Tem vários REITs e aqui tem várias opções distintas também. A minha análise aqui é parecida com a de shopping. Eu acho que os tops, principalmente o Host, o Parque também, para esses é interessante, porque apanharam na pandemia, mas são hotéis de altíssimo nível, resorts em localizações turísticas tops. Uma hora volta, uma hora vai voltar. E a chance é que essa clientela desses resorts, desses hotéis tops, vai voltar a viajar primeiro de uma clientela numa faixa de remuneração mais baixa que tende a sofrer mais. Então o Host eu achei que foi uma bela compra aí no meio da pandemia, porque era um ativo que perdeu muito resultado, foi muito impactado, mas o futuro dele é bem interessante, tanto que agora eles já começaram a comprar. Então logo no comecinho eles fecharam a chave do caixa para a empresa sangrar o menos possível. Mas agora que já tem uma previsibilidade de retorno, eles já estão começando a comprar e crescer e aproveitar as oportunidades de crise. Então, achei que foi uma boa. O parque é bom também, o Host é um degrauzinho assim, mas o parque é bom. E você tem alguns específicos. O Apple, ele é interessante porque é o mais eficiente de todos. Então, ele foi o primeiro que parou de queimar dinheiro com uma operação bem eficiente. Tem outros assim que caíram muito, tipo, cadê o BHR, o Braemar? Aqui também é resorts, tá? Você vê que é o ticket médio mais alto aqui é diária, né? A média de diária. Ou seja, também é o hotel top. O rate em si era mais endividado, mais enrolado. Ele apanhou muito. E, enfim, os resorts vão acabar voltando. O rate sobreviveu à crise. Então, né, são casos pontuais, mas o Host era bem tranquilo, assim, para você ter uma carteira, era uma boa opção. Timber aqui começa a ser uns setores que nem parece ser REIT, né? Por quê?
que é o timber? Não é plantação, né? A cultura de madeira. Então, qual que é a lógica do ponto de vista de real estate? Você tem uma propriedade rural gigante, onde tem a floresta, que você extrai a madeira, faz a operação na madeira, e no longo prazo a ideia é que aquele espaço valorize. Então, timber não é, para mim, eu não teria nenhum ativo, porque não é bem o que eu procuro nos REITs, né? Enfim, você pegar aqui o Rioneer, que ele além da... Desculpa, o Rioneer não, o Weyerhaeuser, além da madeira, ele vai lá, ainda beneficia e já vende uma madeira, não o tronco de árvore, mas uma madeira mais ali, uma compensado e tal. Cara, parece muito uma Klabin, né? É bem mais parecido com uma Klabin do que com um REIT em si. Não me agrada tanto, o que mais me agrada é o Weyerhaeuser, porque ela tem esse um pouquinho a mais. O Rioneer é pura commodity, extrai madeira, vende madeira. Então, quando o preço da madeira tá bom, os caras ganham dinheiro. Quando tá ruim, não dá resultado. Então, não é isso que eu procuro nos REITs, tá? Mas é uma opção para quem quiser algo diferente. Eu acho que tem coisa mais interessante aqui. Não me agrada tanto, mas é uma opção dentre os exóticos, né? Tem os tradicionais que eu falei, apartamento, net lease, industrial, office, e tem os exóticos, tipo student housing, até o storage. Ele não é tão exótico, mas é mais uma prestação de serviço do que uma operação imobiliária, né? Você está oferecendo um serviço de armazenamento, não é explorando o imóvel em si, mas tudo bem. Falando em exótico, né, tem o recém-criado setor de cannabis, que ele é, para quem conhece o canal aqui, já viu os vídeos do IPR do Power REIT, um setor que está muito, muito dinâmico e é muito interessante. Isso porque a indústria de cannabis, as empresas que produzem em medicinal ou para recreativo, elas têm muita dificuldade, porque tem restrição de crédito, restrição de financiamento, paga muito imposto, um monte, assim, se você, por exemplo, vende na Califórnia, você precisa produzir na Califórnia, você não pode trazer de um outro estado. Então elas não conseguem concentrar num centro produtor grande e distribuir para o país. É difícil a vida de uma empresa de cannabis. Agora, os REITs, eles se aproveitam disso. Como, por exemplo, você tem que ter um centro produtor em cada estado que você opera, né? Você tem que ter um imóvel lá, com uma plantaçãozinha, numa estufinha e tal, toda a distribuição. Então, os REITs estão se beneficiando muito desse crescimento do setor de cannabis. O Innovative Industrial é fantástico. Já é bem estabelecido, já tem um market cap bom. É um crescimento que ninguém mais cresce, o que eles estão conseguindo crescer, porque tem uma demanda muito grande por esses imóveis. Essas empresas não têm dificuldade de acessar dinheiro, e o REIT oferece isso. Ele faz o leaseback, ou seja, a empresa de cannabis tem lá a sua plantaçãozinha, vende para o Innovative Properties e ele aluga de volta, né? O modelo Sales Leaseback. Power REIT, essa EFC Gamma eu nunca cheguei a ver. O Power REIT é bem interessante também, menorzinho, mas sai pela mesma lógica. Né? É mais arriscado porque ele é bem menor, né? Tem um market cap de milhões de dólares e não bilhões, mas é a mesma lógica. Então, falando em setores exóticos, né, o de cannabis é fantástico para quem quer ativos mais agressivos que crescem mais, né? Porque ninguém está crescendo tanto igual eles aqui. Próximo, vamos falar de um tradicional, healthcare. Healthcare é bem tradicional, tem vários REITs. E como eu já introduzi em algum momento, vai depender muito do que você está falando. Então, o Welltower ele é bem diversificado. O Alexandria, né, tem mais espaço para pesquisa, para laboratório, indo super bem. O Ventas, né, tem um pouquinho de consultório, um pouco de senior housing, que é a maior dificuldade. O Medical Properties, hospital. Então, assim, tem muita coisa diferente aqui. O DOC, cadê o DOC? Também não é bem consultório, são mais aqueles centros clínicos. Então você vai ter várias coisas distintas aqui dentro. Tem ativo que tem tudo, tipo o Welltower, né? Ele é bem diversificado. Tem outros que são focados, tipo o MPW é só hospital. E aí vai depender. O Alexander tá super bem. Os que são só skilled nurse, né? Que é um atendimento mais simples. Ou o senior housing estão apanhando muito. Então aqui vai depender do ativo que você escolher claramente. É um setor grande, tem ativos bons, né? Enfim, aí vai depender do perfil da pessoa, né? Um Medical Properties, um pouquinho mais de crescimento agressivo, o Alexander mais sólido, um Ventas mais sólido, o DOC também. Então aqui você tem que ver exatamente o que você está querendo, e o desempenho na pandemia vai depender muito do tipo do REIT, né? Quem tem só senior housing
tomou um ferro grande, talvez demore para se restabelecer, né? E quem tem aqui Lab Space Research igual Alexandria é só alegria, né? Então é muito heterogêneo, mas é um dos bons setores, né? Com certeza vale a pena ter na carteira aí os ativos que você gostar. Mais um exótico aqui, Billboards. Billboards, eles são REITs de propaganda, de espaço de propaganda. Então outdoor, aquela propaganda no ponto de ônibus ou no próprio ônibus, ou um sinal ali, enfim, coisas do tipo. Eu falo que ele é exótico porque ele tem basicamente 2 ativos. Um é bem ruinzinho, que eu pulei a ordem. A prisão, Billboard. O Outfront Media, pelos números, não parece bom, mas o Lamar é bem legal, tá? Esse setor ele é muito regulado. Então parece que você não consegue ter novos espaços de propaganda nos Estados Unidos, né? Tem as questões de poluição visual e tal. Então é meio que quem já tem e quem não tem não vai conseguir entrar. E é interessante porque muita empresa de tecnologia eles estão gostando de fazer advertising em espaços físicos aí para criar uma sinergia, né? Você atinge um número grande de pessoas, um outdoor. Então é bem legal o business do Lamar. Entre os exóticos, eu não cheguei a estudar porque eu entrei muito de cabeça no cannabis e tal, mas é uma boa opção, eu gosto, tá? Para quem quer um mais sólido, um exótico mais sólido, Billboards parece legal. Então deu uma estudada mais a fundo, tem vídeo no canal do Lamar, mas eu não cheguei muito aí, mas parece bem legal. Prisão, esse é o exótico péssimo, né? Eu acho que é o pior setor disparado de todos. Por quê? Como é que funciona primeiro os REITs de prisão? É simples, né? O REIT tem lá o imóvel do complexo, seja num presídio, seja um espaço de reabilitação, seja para menores, né? O que for. Ele tem um espaço e ele opera também. Não, claro, a parte de segurança, mas ele oferece ali os serviços, alimentação e tal, e cobra do Estado. O Estado, ao invés de tocar sozinho, igual aqui no Brasil o presídio é público, então o Estado tem que contratar as pessoas, tem que fazer licitação para comprar comida, enfim, tudo o governo. Lá é uma empresa que faz e o governo só paga direto para eles, ao invés de fazer um monte de licitação. Então, na teoria, é até interessante. Simplifica para o governo, é uma gestão bem mais simples para o governo. E para a empresa, né, se ela conseguir botar uma rentabilidade em cima, beleza. O problema é que esse segmento de prisões, ele está muito mal visto na sociedade. Então, o que aconteceu esse ano, principalmente? Os bancos começaram a parar de emprestar. Falaram, olha, isso aqui não passa nos nossos critérios ESG, a gente não vai mais emprestar para vocês. E os 2 ativos eram ativos bem endividados, né? Aqui não parece tanto, o dívida líquida EBITDA, mas eles tinham dívidas grandes, caras, e os bancos pararam de emprestar, então eles vão ter que rolar essa dívida, não sei de onde vão tirar dinheiro. Tanto que o Core Civic ele deixou de ser REIT já, então está desatualizado, eu acho que já fechou. Porque como REIT ele é obrigado a distribuir lá tantos por cento do lucro tributável. E eles precisam cortar a distribuição para levantar dinheiro e gerir essa dívida. Tá? Com esse novo governo do Biden, está diminuindo a contratação de serviços, então lá o West Marshals não está renovando com o Geo Group, então eles estão num beco sem saída, porque eles precisam rolar dívida, ninguém quer dar crédito, quando eles emitem dívida é um preço bem alto e está acabando os contratos, o pessoal não está renovando. Então não dá para investir num setor desse, né? Tem tudo de ruim, não passe nenhum crivo desses aqui que a gente botou no resuminho, né? Futuro deles é negro, tá tudo complicado e tal, né? Não tem, os efeitos de longo prazo são ruins. Só que o que acontece? Eles acabam que estavam com dividend yield muito alto, o mercado bateu, a distribuição passada de dividendos era grande, muita gente entrou nesses REITs por causa do yield e, né, vão se dar muito mal. Eu já falei isso no vídeo, tem o vídeo do Deal Group no canal e eu falando tudo isso, né, que era um investimento ruim. O pessoal, não, os dividendos são bons, sempre teve prisão. E agora estão tendo um choque de realidade, né? Coitado do pessoal. Mas é isso, esse para mim é o único setor que não dá para investir. Né? O Timber não me agrada, mas tranquilo, você investir. A prisão, esquece, né? Não rola. Shopping Center é tudo igual malls, só que numa menor escala, porque como eles são espaços um pouco mais abertos, nesses centros de compra, muitos têm um hipermercado como a Âncora e tal, né, não foram tão afetados pela pandemia, mas claro, né, ficaram fechados e tal.
Então, tudo aqui que a gente falou para malls vale, né? Eles têm uma certa dificuldade, só o impacto for menor. Aqui eu gosto muito do FRT, o Federal Realty, que ele é diferenciado, né? Os aluguéis são caros, são espaços muito legais, e eu acho que para o futuro, por mais que o varejo ali de compras talvez não seja o que era antes, mas as pessoas vão buscar mais uma experiência do que ir lá e comprar propriamente dito. Então o cara vai passear, um local legal, agradável, né? Um espaço amplo. Então o FRT é legal, o SKT eu gosto também, o pessoal não gosta do Tanger, que é um REIT de outlets, né? Porque justamente o varejo vem de anos meio difíceis. Só que agora, no pós-pandemia, então essa é uma análise muito do futuro aqui, né? No pós-pandemia, né, no futuro, nós estamos vendo muito mais experiências. Então o cara não necessariamente vai porque quer ir numa loja de departamento lá fazer compras. Ele vai passar o dia, vai ter mais entretenimento, vai ter coisas diferentes, tipo Tesla, no SKT, eles estão alugando para lojas de móveis, né, decoração. Então, assim, o cliente muda. Se você tiver um espaço legal, interessante, agradável, que seja bom para as lojas vender, né, nesses outlets, elas conseguem, né, desovar estoque, e que seja interessante para o cliente. Então, para mim, eu gosto muito do SKT e do FRT. Os outros eu não cheguei a ver, sinceramente, muita coisa, não dá para ver tudo, mas os dois eu acho bom. Eu acho que é um turning point para o varejo, que vem caindo devagarinho há muitos anos, porque perdeu esse apelo das compras, o e-commerce está atropelando, mas agora a gente vai ter a reversão do omnichannel, né, e dessa experiência de compra. Então eu gosto tanto do SKT quanto do FRT. O Reddit parece que é legal também, mas eu nunca cheguei a ver ele, né, com mais detalhes. Vamos lá, pessoal, terminando aqui. Cassinos, esse aqui eu acho muito legal. Deu para ver aqui que a gente tem 3 grandes categorias de REITs, né? Tem os que eu falei que são core, que é o mercado imobiliário, né, o grosso, que são apartamentos, aí talvez o de casa, né, coloque o home builder, que nem é REIT, mas enfim, data center, celular, net lease, industrial, escritórios. O de shopping hotéis seriam, mas como estão, né, bem impactados pela crise, a gente, né, dá um desconto. Healthcare, tal, shopping center, são os core. Aí você tem os fillers, aqueles que não é assim aquele business tipo de cannabis que tá voando, agressivo, mas também não é, né, um office tradicional, é um meio do caminho. Então eu colocaria o manufacturing house, student housing, o storage. Então você vai ter para diversificar a carteira, não vai ser aquele teu ativo preferido. E você tem os exóticos, né? Os exóticos que Timber para mim é mais filler que exótico. Mas cannabis, billboard, prisão, cassino, esses são exóticos. Mas tem coisa muito legal lá dentro. Nos cassinos, o grande destaque, como é que funciona? É simples, né? Você tem um cassino, os REITs, eles têm os imóveis, é um leaseback também. Eles compram os imóveis e o cassino paga um contrato de aluguel para operar. E qual é a grande sacada dos cassinos? São contratos do tipo net lease, então eles poderiam até ser classificados net lease, de longo prazo. Para o cassino é fundamental o imóvel, não dá para você chegar a fechar hoje. Não, a partir da semana que vem nós vamos ali na esquina, né? Não é assim que funciona. Então eles têm meio que o filé da operação. Net lease, tranquilo. Tanto que na crise, vários cassinos, né, fechou tudo. Várias empresas de cassino passaram um aperto. Mas os REITs continuaram recebendo normal, porque a empresa não vai deixar de pagar aluguel. Se ela perdeu o imóvel do cassino, meio que ela perdeu tudo. É melhor ela começar do zero do que mudar um espaço. Então, os REITs acabam ficando com o filé de um setor que é dinâmico, tem sua dinâmica própria e tal. O Vit, que tem vídeo no canal, inclusive, interessante, que ele está tentando diversificar, sair do Caesars, que é o principal operador dele. Ele foi criado para ser o braço de imóveis do Caesars. Então, o Caesars é um operador de cassino, né, criou o REIT para ficar com os imóveis lá, né, para dar uma aliviada no balanço do Caesars. E agora eles estão diversificando, estão novos operadores, estão indo para outras áreas de lazer que não cassino, tipo resort de golfe, coisas do tipo. Então me agrada bastante o VIT. Então dentro dessa linha dos exóticos, eu gosto dos cassinos como um exótico mais sólido, porque afinal é um contrato net lease, e o de cannabis como agressivo, né? Eu acho que é um baita de um
é um dos setores mais agressivos aqui. O Billboards é legal também, para um mais sólido. Então, conforme o seu perfil, você vai montando a sua carteira, né? Então, para um cara que é extremamente conservador, como que eu sugeriria uma carteira deles? Ele ter mais desses setores mais sólidos, tipo Netlise. Aí no industrial, você vai num dos industriais que são mais tranquilos, né? Que ele vai travar. Mas, por exemplo, né, você vai escolher lá um dos que não são tão dinâmicos, né? Nos apartamentos também. Aí, nesses fillers, você tem o mais sólido, tipo storage. O manufacturing house eu gosto também, acho que para todo mundo. E nos exóticos, né, você vai ter o de cassino, pode ter um de billboard. Você fica com uma carteira bem ali diversificada, mas com ativos mais tranquilos, né? Um cara que é super agressivo, o que ele vai ter? Né, pesar mais que em data center, mais em cell tower. No Netlise, ele pode escolher um dos Netlise que tem alguma coisa de diferente. A gente viu aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, Netlise. O ADC tem um outro modelo de negócio, tem vídeo no canal que é interessante. De repente você pode ir num Get Realty, que é legal também, tem um espaço para crescimento maior. Então você joga com os ativos dentro dos setores, dependendo do seu perfil. Aí no industrial, você pode ir num Prologis, que é um REIT enorme, te dá uma segurança do tamanho, mas que está crescendo muito. Aí você vai de Prologis. Nos escritórios, você pode pegar um mais agressivo. Aí você vai ter cannabis, com certeza. Né? No healthcare, você pode ir no REIT que faz mais aquisições. Então, assim, a gente viu aqui 20 categorias, tá? Até cassinos, porque mortgage não interessa, que o foco do canal é mais investimento em equities, né? Então tem 20 categorias aqui, acho que tem, né? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A única que não dá para investir é prisões. O resto, 19 setores tranquilos. Você pode não ter um ou outro que não te agrada, como por exemplo o Timber não me agrada. Billboard até parece legal, mas eu não tive tempo de estudar ainda. Então ficaria, sei lá, 15 setores aqui. E aí você vai estruturando a carteira conforme, né, for o seu perfil, conforme você te interessar. Então dá para ter hoje uma carteira de 20 a 30 REITs com tranquilidade, tá? Com tranquilidade. Nós estamos vendo aqui 20 setores, né, e você vai ter mais de um, né? Tipo, industrial tem várias opções, healthcare várias opções, office várias opções para ter, né? Provavelmente você vai ter mais de um em algumas categorias. Então, 20 a 30 REITs é tranquilo. Tem os fora dessa categoria ainda, que tem vídeo no canal, tem o Iron Mountain, que é legal. Então, você vai buscar a mesma coisa. Quem quer um sólido, aqueles de terra lá que eu fiz é bem sólido também. Então, tem muitas opções. Eu achava que REITs era até uns 20, assim, você estava bem, mas hoje já dá para ver que 30, para quem estuda muito, é capaz de ser pouco, né? Tem mais opções ainda. Tá bom, né, pessoal? O vídeo ficou mais comprido que o normal para um vídeo de domingo, mas deu para dar uma geral toda no setor. Como um todo, os REITs passaram super bem, né? A gente vê os de hotel sofreram, mas se você tem o de hotel certo, né, a pandemia vai ser até um ponto interessante para o futuro, né, de aquisições, de crescimento. Para malls, o SPG está crescendo muito, né, o FRT continua gostando. Então, mesmo os setores que sofreram, né, tem tudo para ir super bem no futuro. Vários sofreram quase nada, muitos REITs aqui sofreram praticamente nada, outros, né, voaram, data center, cell tower indo bem, né, cannabis indo super bem. Então, eu acho que o custo, o risco-retorno de investir nos REITs é muito bom. Dá para você ter uma carteira que te diversifica bastante, um risco bem sólido, porque, por exemplo, o mais agressivo aqui que eu falei foi cannabis, talvez. Mas ainda é um REIT, ainda são imóveis. Se tudo é errado, voltar a proibir cannabis, você tem aquele imóvel lá, usa para outra finalidade, né? Não é como vai falir, você vai perder todo o seu dinheiro. Então, o risco-retorno de REITs, para mim, é fantástico. Eu recomendo para todo mundo, mesmo que você não invista no exterior ainda, pelo menos dê uma estudada, entenda esses pontos, como é que o REIT ganha dinheiro, no que as coisas influenciam, que vai te ajudar quando você for estudar os ativos no Brasil também. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso aí. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!